Então, não se preocupem, né, em eventualmente copiar coisas, né, porque esses slides vão estar disponíveis e a própria gravação depois, tá? Em relação a conteúdo, a materiais, né, não fiquem preocupados que o material vai estar para vocês disponível, tá? Então, começando com a administração financeira, vocês sabem que a administração, gestão, né, tem uma base lá na teoria geral da administração, que foi uma disciplina de primeiro ciclo, né, que vocês fizeram, chamada teoria geral da administração. Então, lá a gente estuda, né, as principais teorias da administração, e dentre essas teorias a gente vê ali as funções, né, da administração, as funções do administrador, tá? Que são planejar, controlar, dirigir e organizar em relação a todas as áreas, departamentos, setores de uma organização. Então, a administração financeira não é diferente, né? Então, na administração financeira, a gente tem que fazer planejamento, controle, direção e organização, com um objetivo, né? De que essa gestão financeira possa ser positiva no sentido da busca e do alcance do resultado, que é o lucro para a organização. Toda organização saudável, né, e que se perpetue ao longo do tempo, ela precisa gerar lucro de forma consistente, né, ao longo dos períodos, a fim de ampliar os seus processos, se manter ao longo do tempo, gerar emprego, renda, né, resultados. Por isso a empresa precisa, né, agir dentro das funções elementais da administração. Por óbvio, né, tudo começa com planejamento, né? É o estabelecimento das fases e das etapas, né, pensadas para alcançar algo, né? Então, esse planejamento, em geral, né, começa com o planejamento estratégico da empresa, onde ela define o seu negócio, o que a empresa faz, missão, visão, valores, né? Então, ela faz análises a respeito daquilo que ela quer ser e onde ela quer chegar, né? Os resultados que ela quer gerar. Isso tudo começa com planejamento. E depois se controlam esses recursos, né? De que forma esses recursos vão ser, então, utilizados dentro da organização, né? Vão ser direcionados para o departamento de marketing a fim de, né, fazer essa empresa conhecida no mercado, fazer esse produto, né, ser absorvido pelo mercado consumidor, direcionando os recursos também, né, dirigindo os recursos ao meio produtivo, gerando uma produtividade alta, com baixo custo. Isso é fazer direcionamento financeiro dentro da organização. E claro, né, organizar os departamentos, áreas, setores, de forma que eles sejam, né, sempre muito sustentáveis, né, ou seja, que eles consigam fazer, né, o suficiente, o seu trabalho, os seus resultados, com o mínimo desperdício e uso de recursos financeiros, a fim de que gerem mais resultado e impactem menos os custos. Tá? Então, a administração financeira, em âmbito geral, né, ela é a Ela captação tá dos fazendo roupa, recursos que a Malu? empresa precisa. Desculpa, Lisandra, não consegui te ouvir. Não, desculpa, Sônia. Ah, tá. Achei que era algum comentário que tu queria fazer. Então, a administração financeira, ela se preocupa em buscar os recursos, né? Captar os recursos que a empresa precisa para funcionar, realizar os seus processos, né? Realizar a produção ou a prestação do serviço que vai gerar o resultado financeiro que vai entrar na empresa através, né, das suas vendas. Tá? Então, a administração financeira basicamente é captação de recursos. Um meio é esse, captação direta, né? A empresa vendendo seus produtos, seus serviços para a obtenção do recurso financeiro. Ou então, captação em terceiros. De que forma, né? Eventualmente, se a empresa precisa realizar um projeto, ampliar uma linha de produção, lançar um novo produto, fazer uma campanha de marketing e ela não tem os recursos próprios, ela pode sim buscar recursos de terceiros, né? Captar esses recursos no mercado, através, né, das instituições bancárias, através de linhas de financiamento, né, governamentais, por exemplo, né, ou de outros investidores, ou buscar sócios, né, para essa organização, a fim de captar esses recursos e fazer esses investimentos que a empresa entende necessários para se manter ao longo do tempo, crescer, né, e gerar mais resultados, tá? Então, a administração financeira tem por essência isso, a busca da captação dos recursos.
Bom, dentro desse contexto, tá, as finanças empresariais, elas lidam essencialmente com 3 agentes econômicos indispensáveis, que são os indivíduos, as empresas e os governos. São 3 agentes econômicos dos quais as empresas lidam. Tá? Em relação aos indivíduos, né? Como os indivíduos importam para a gestão financeira da empresa? Os indivíduos são os consumidores, né? Na visão e na ótica da organização, quando ela pensa, né, no resultado financeiro que ela pode obter através das vendas dos seus produtos e serviços. Esses indivíduos consumidores é que adquirem, né, esses produtos e serviços que vão, então, retornar em forma de recurso financeiro para o caixa da empresa. Então, todo o estímulo para a área comercial, para a área de marketing, né, para a área de vendas, é uma gestão financeira que precisa ser feita pela organização a fim de estimular essas áreas que captam clientes, que têm contato com o mercado, que estimulam a mentalidade do cliente para aderir àquela marca, aderir àquele produto, aderir àquele serviço. Então, é uma parte importante, né, para as finanças empresariais. Uma outra coisa é a própria organização, né, no sentido de fazer com que essa organização, né, possa gerir muito bem aqueles recursos obtidos, de forma que ela consiga cumprir com os compromissos perante seus, salários a pagar, duplicados a pagar, fornecedores a pagar, financiamentos de longo prazo, empréstimos a pagar, as nossas obrigações com terceiros, ela consiga cumprir com essas obrigações a partir das receitas que ela gera através das vendas. Né? Outro elemento importante dentro desse contexto são os governos, a esfera municipal, estadual e federal, né? Que investem os recursos que são gerados pelas empresas através de impostos, por exemplo, né, contribuição social, em prol da própria população do país. Então tem um aspecto social das empresas, né, nesse sentido. Tá? E é claro, os governos também, nos níveis estadual, municipal e federal, são meios ou mecanismos de fomento à existência das organizações e a manutenção dessas organizações ao longo do tempo naquele país. É de interesse dos países ter empresas em número e em qualidade suficiente para gerar emprego, renda, né, e impostos dos quais esses governos vão se utilizar para então gerar a riqueza do país, né? Então as finanças empresariais, né, elas se relacionam com todos esses agentes econômicos, tá? Pessoal, uma coisa importante também, sempre que vocês tiverem uma dúvida, tá? Não deixem de interromper, tá? Levantar a mão, ou habilitar o microfone aí, ou mandar alguma mensagem pelo chat, tá? Para as dúvidas e perguntas de vocês. É sempre muito importante a participação, tá? E você sempre enriquece bastante a aula também, tá? Então fiquem à vontade. Algumas funções da área de finanças, tá? Dentro das organizações. 3 funções são importantes, né? E constantemente a administração financeira, a contabilidade, os gestores financeiros, os colaboradores da área das finanças das empresas, controladoria, por exemplo, vão estar constantemente, né, tomando decisões sobre financiamento, fundos, investimentos. O que se faz com os recursos da organização? Bom, se eu preciso de recursos para ampliar uma linha de produção, comprar uma máquina, abrir uma nova filial, fazer uma campanha de marketing e eu não tenho os recursos próprios, eu vou buscar captar esses recursos, né, em longo prazo, normalmente com terceiros. Tá? Então, uma das fontes, tá, de financiamento para as empresas, muito importante, em nível federal, é o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, onde as empresas têm algumas linhas de crédito para alguns projetos que elas podem, né, buscar esse tipo de financiamento. Tá? Um outro tipo de decisão que, eventualmente, as organizações precisam tomar em relação ao que vão fazer com os recursos que captaram, né, chamados fundos, tá? Ou seja, as formas de captação dos recursos de curto prazo da empresa, né, e que são decorrentes da atividade fim do processo produtivo. Então, eu tenho ali um fundo, né, caixa que gerou na empresa,
a partir do resultado das vendas, né? Então, fiz algumas vendas, em curto prazo, estou recebendo esses recursos no caixa da empresa. E eu estou reservando esse fundo, né, para alguma coisa. Pode ser para pagamentos e cumprimento das obrigações com terceiros, né, que estão acontecendo ao longo do mês. Daqui a pouco eu tenho que pagar salário, daqui a pouco eu tenho que pagar uma duplicata, daqui a pouco eu tenho que pagar um fornecedor. Eu tenho esse fundo no meu caixa. Tá? Isso é uma forma de captação de recursos e eu preciso, é claro, né, gerir esse fundo. Por quê? Eu vou ter no meu caixa, nesse fundo, uma quantidade de recursos financeiros suficiente para cumprir com as obrigações com terceiros, né? Ter uma reserva ali para emergências, mas se eu tiver recurso excedente em caixa, eu não posso deixar esse dinheiro parado, desvalorizando frente aos efeitos inflacionários. Então, também tem que tomar decisões de investimentos. Né? Então, se eu tenho lá, para cumprir com obrigações com terceiros, uma necessidade de 800 mil, e eu tenho lá no meu fundo, em caixa, 2 milhões, o que eu faço com esse recurso, o excedente? Eu deixo parado no caixa, sofrendo os efeitos da inflação, ou tomo alguma ação, né, de investimento? Invisto no parque produtivo da empresa, lanço um novo produto, invisto no marketing. O momento não é de fazer isso. O mundo está em crise, temos aí uma situação que a empresa não tem, né, a previsão de fazer esse tipo de investimento no interno. Então, ela vai ter que buscar um tipo de investimento externo, né? Buscar, né, investir em algum fundo imobiliário, em ações, em CDB, RDB, letra de câmbio, né? Para que esse recurso não sofra os efeitos da inflação, haja uma remuneração, uma rentabilidade sobre esse recurso que está no caixa da empresa. Tá? Então, são decisões, né, que precisam ser tomadas pelos gestores financeiros nas organizações. Digo gestor financeiro, mas por toda a estrutura, né, de equipe, de departamento, né, que trabalha nas áreas de contabilidade, finanças, controladoria das organizações. Tá? Bom, algumas funções do gerente financeiro, da equipe de gestão financeira das organizações, tá? Bom, tem o objetivo de gerar e obter liquidez, de fazer com que os recursos financeiros da empresa sejam rentáveis, né? Gerar rentabilidade, de fazer um planejamento financeiro para as necessidades da organização e fazer a administração do capital fixo permanente da organização, tá? A gente vai ver aí um por um agora em sequência, tá? Então, em relação à liquidez, então o que é a liquidez, né? É a capacidade que a empresa tem de utilizar recursos próprios, né, para cumprir com compromissos, né, honrar com compromissos perante terceiros. É só capacidade de pagamento, né? Então, o que eu tenho no caixa da empresa tem uma liquidez, né, imediata. Eu preciso do recurso para fazer um pagamento, eu tenho lá no caixa da empresa. Então, eu tenho aquela chamada liquidez imediata, né, que é aquilo que está no caixa da empresa, que está no banco, né, na conta da empresa. Isso é um tipo de liquidez. Tá? As duplicatas que eu tenho a receber de clientes, as parcelas de pagamento que eu tenho a receber dos clientes, tá? Também é um tipo de liquidez, só que é mais longo, né? Eu não tenho recurso ali já disponível de imediato, tenho que esperar o pagamento acontecer. Então, isso também é liquidez, só que é uma liquidez um pouquinho mais longa, a gente dá um outro nome para ela, é chamada de liquidez seca. E nós temos também a chamada liquidez corrente, que considera outros elementos do ativo da empresa, né? Que são, enfim, vendáveis e mais a longo prazo, né? Chamada de liquidez corrente. A gente considera, né, outros elementos, como prédio, terrenos, maquinários, né? Mas não se preocupem, né? Porque esses conceitos de liquidez imediata, seca e corrente, é conteúdo que a gente aprofunda nas próximas aulas, vai ter forma para cálculo e tudo, né? A gente vai ver isso com mais tranquilidade nas próximas aulas. O importante aqui é a gente entender, né, que a liquidez significa a capacidade de pagamento que a empresa tem, né, para cumprir com os compromissos, honrar com os compromissos perante terceiros. Tá? Uma outra função aí do gerente financeiro ou da área de gestão financeira da empresa é a rentabilidade. Então, a área financeira precisa acompanhar, né, os resultados dessa empresa, a capacidade de gerar lucro. Né? Quão rentável é aquele investimento que a empresa fez naquela linha de produção, né, naquele parque produtivo, naquela unidade produtiva, naquela filial. O quanto de resultado está trazendo ali, né? Quanto de rentabilidade. Eu coloquei ali tantos mil reais investidos
e quanto isso está me retornando, então, né, de resultado. Isso é a nossa rentabilidade. Nós temos também rentabilidade do capital próprio, rentabilidade do capital de terceiro, rentabilidade total, que são também aprofundamentos que a gente vai fazer nas próximas aulas, né? Cada uma delas com os seus cálculos, os seus indicadores. Nós temos o chamado planejamento financeiro, né? Onde é um estudo de projeções, de cenário da organização, né? Com base naqueles compromissos que ela tem, né? E nas entradas de receita que ela também terá ao longo do tempo. Então, se faz esse planejamento, né? Nós temos tais e tais previsões de entrada de receita e tais previsões de custos e despesas. Isso vai me gerar, portanto, um fluxo de caixa, né, que pode ser acompanhado diariamente, semanalmente, mensalmente, para que a gente possa, então, tendo essa visualização, né, do fluxo de receitas, custos e despesas, se eu, no montante das vendas, tenho os recursos suficientes para fazer os pagamentos dos custos e despesas, ou então vou ter que buscar recursos de terceiro para fazer frente, né, a esses gastos que estão previstos no meu fluxo. Tá? Esse é o planejamento financeiro. Em geral, né, ele é muito justo, assim, né, semanalmente, diariamente, feito pela empresa. Tá? Não pode faltar recurso, né, para cumprir com os compromissos perante terceiros. Tá? E uma outra coisa que é a função da gestão financeira é a administração do capital fixo ou permanente. O que é o capital fixo ou permanente da empresa? Né? É as máquinas, os equipamentos, os móveis, os utensílios, o prédio, o terreno, né? É o capital fixo permanente, tá? Claro que tem toda a parte de aquisição e venda, e claro, tem as questões de conservação e manutenção, né, desse capital fixo permanente, tá? Então, veículos, por exemplo, né, sofrem depreciação ao longo do tempo, né? Então isso precisa ser gerido, né? Imóveis, prédio, terreno, sofre capitalização ao longo do tempo, né? Então o recurso financeiro precisa ser também gerido, apurado e registrado lá no balanço patrimonial, né? Todos esses itens que a gente falou fazem parte de um balanço patrimonial, por exemplo, né? Está lá no lado do ativo, né? Nos bens e direitos, tá? Algumas funções rotineiras, né? Que é a rotina, o dia a dia, tá? Da gestão financeira. São as relações bancárias, né? Em geral, a organização, né, ela tem relação bancária com mais de uma instituição, né? Por mais que ela tenha, né, uma instituição bancária preferencial, que é aquela onde ela tem, por exemplo, né, todos os funcionários, ela faz os pagamentos dos funcionários com aquela agência, ela tem uma linha de crédito, né, com aquele banco, onde tem os juros mais baixos, quando ela precisa captar recursos, mas também, eventualmente, tem relações bancárias, né, com outras instituições, tá? Não com uma só. Geralmente, quando faz linha de crédito para pagamentos, né, vai ter que ter relação, né, com bancos, né, e com outros agentes econômicos, né, como, por exemplo, BNDES, Banco de Desenvolvimento Regional, Banco de Desenvolvimento Nacional, né. Política de crédito, né, as linhas de crédito que a empresa, né, estabelece para os seus clientes, para compra de produtos e serviços que a empresa comercializa, ela vai estabelecer que política é essa, né? Então, para uma compra em determinado montante, né, a empresa pode e permite, né, facilita a aquisição dos clientes em parcelas de até 5 vezes, até 10 vezes, até 15 vezes, com juros ou sem juros, com juros, qual o nível de juros que vai ser cobrado, se faz essa política de crédito, né? As alternativas de investimento, né, o que fazer com os recursos da empresa, claro, as transações imobiliárias eventuais que podem ocorrer, né? A aquisição, compra de imóveis, né? Ou então, né, aluguel que a empresa faça, né, do imóvel que ela utiliza, né? Enfim, são coisas rotineiras, aí, funções rotineiras da gestão financeira, tá? Até aqui, gente, tá indo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo por enquanto? Muito bem. Professor, só uma pergunta boba. O que é duplicata? Duplicata, quando a gente faz uma compra, por exemplo, pessoa física, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pela pessoa física para chegar no exemplo jurídico.
Pessoa física, eu faço uma compra com cartão de crédito, eu vou receber uma fatura, né, do cartão de crédito me cobrando aquele valor que eu devo, né. Quando a gente tem a relação entre empresas, né, elas não têm aquela fatura do cartão, elas geram uma duplicata, que seria, né, uma fatura de cobrança do valor da relação comercial entre empresas, tá? Isso é uma duplicata. Ah, entendi. Obrigada. Tá? Muito bem. Pessoal, para gerenciar, então, a capacidade financeira e econômica da empresa, o gerente financeiro sofre um dilema, né? Ao mesmo tempo que ele tem que ter liquidez para cumprir com as obrigações perante terceiros, ele tem que também utilizar o recurso financeiro para gerar lucro, rentabilidade, tem que monetizar o recurso financeiro. Então, ele tem que controlar, né, os gastos, o quanto ele está dispondo de recursos para cumprir com obrigações com terceiros, mas ele também tem que gerar renda com aquele recurso financeiro. Né? Então, ele sempre vai ter um dilema entre a área financeira e a área econômica da organização. Tá? Dentro do aspecto financeiro, nós temos elementos de liquidez, onde a gente tem a liquidez técnica operacional e a liquidez real. E dentro do aspecto econômico, nós temos a rentabilidade, né, os elementos que vão gerar lucro, lucratividade para essa organização. Tá? Em relação à administração financeira, liquidez. O que é a liquidez técnica operacional? Tá? É a capacidade da empresa de cumprir lá com os compromissos perante terceiros somente através do seu processo operacional. Ou seja, aquilo que eu produzo ou o serviço que eu presto vendido me traz recursos financeiros. E esses recursos financeiros são o que eu utilizo para cumprir com esses compromissos perante terceiros. Tá? Salários dos funcionários, os fornecedores, os empréstimos que eu tenho que pagar. Já a liquidez real, ela considera essa capacidade de pagamento da empresa, considerando também os elementos do ativo fixo da empresa. Não só o caixa da empresa, os resultados das vendas, mas também, se necessário for, para fazer perante, né, compromisso com terceiros, né, o uso de recursos, se precisar vender o terreno, se precisar vender um prédio, se precisar vender maquinário, ó, veículos da empresa, quanto de recursos a gente tem, isso a gente chama de liquidez real. Tá? No aspecto econômico, nós temos aí o elemento da rentabilidade, né? Que é a análise da capacidade da empresa de gerar lucro ou desempenho positivo. E a gente sabe, né, que para a empresa perdurar ao longo do tempo e existir, né, ao longo das décadas, né, a empresa precisa gerar lucro. Se ela ficar gerando, né, prejuízo, né, ao longo do tempo ela vai entrar, né, em falência, né, e vai deixar de existir, vai deixar de gerar emprego, renda, receita, né, gerar impostos para o crescimento do país. Então, obviamente, né, a rentabilidade ela é importante não só para a organização, mas é importante também para a legislação vigente no país. Os nossos legisladores, né, seja na Câmara Federal, no Senado, né, ou seja também o Executivo, né, nas esferas, né, estadual, governadores, ou na esfera federal, presidência, todos devem concorrer para gerar um ambiente de negócios salutar, a fim de que as empresas tenham resultado positivo cada vez maior, cada vez melhor, porque isso fortalece as empresas, torna elas maiores, quanto maiores elas forem, mais emprego elas geram, mais receita elas geram, mais impostos e mais riqueza para o país. Né? Então, esse aspecto econômico da rentabilidade é importante internamente para a organização, é importante no âmbito mais macroeconômico, né, para o próprio país e para a gestão pública. Tá? Bom, alguns elementos, né, que a gente vai ver hoje nessa aula 1, também vão fazer, né, uma pequena revisão de conceitos, né, com relação à contabilidade. Né? Então, em relação à administração financeira e contabilidade, nós temos uma distinção, né? Uma utiliza regime de caixa e outra utiliza regime de competência, né? A administração financeira, regime de caixa, e a contabilidade, regime de competência. Mas, afinal de contas, qual é a diferença? Vamos ver isso agora. Na administração financeira, no regime de caixa, os registros que ocorrem
no caixa, na administração financeira, são feitos quando efetivamente o valor financeiro ele entra e sai do caixa da empresa. Então, eu fiz uma venda, entrou R$ 100, regime de faz o registro. Fiz um pagamento, saiu o dinheiro do caixa da empresa, registra a saída desse recurso, regime de caixa, administração financeira. Já na contabilidade, é o regime de competência, ou seja, o fato é registrado na data em que ocorre, não no movimento financeiro. O movimento financeiro é o regime de caixa. Então, eu fiz lá uma venda a prazo. Tá? Isso é um fato contábil. Essa venda a prazo foi uma venda de R$ 1.000. Então, eu vou fazer aqui, né, já no registro, na minha contabilidade, que eu tenho lá R$ 1.000, né, a entrar, né, de uma venda feita de R$ 1.000. Faço isso nesse momento no regime de competência. No regime de caixa, não, né? Os R$ 1.000 não estão disponíveis no caixa ainda, né? Vai fazer o registro no caixa conforme o dinheiro for entrando. Então, se esses R$ 1.000, que lá no regime de contabilidade já foi registrado, no regime de competência, ele vai entrar conforme entrarem as parcelas. Foi feito em 10 parcelas de R$ 100. Então, no mês entrou 100, nesse momento que entrou 100, regime de caixa, registra. Entrada de 100. No próximo mês vai entrar mais 100. Agora faz o registro no regime de caixa, entrou mais 100. Então, essa é a grande diferença, né, entre o regime de caixa e o regime de competência, tá? O regime de caixa é quando acontece de fato a entrada e saída do recurso, do valor financeiro. O regime de competência é quando fez, né, o contrato, por assim dizer, né, da entrada ou saída, né, do recurso. Tá? Independente se o recurso já entrou ou não, né? Eu fico registrado lá na minha contabilidade que eu tenho aquele compromisso. Tá? Bom, em relação àquelas decisões que a gente viu que o administrador financeiro, né, a gestão financeira da empresa precisa tomar, a gente viu que algumas coisas se relacionam aos investimentos, né? A gente viu ali que se a empresa deixar recurso parado em caixa, esse recurso parado em caixa vai sofrer os efeitos da inflação. Então, a gente tem uma inflação de 6% ao ano, né? A cada mês que esse dinheiro fica parado em caixa, ele desvaloriza 0,6%. Então, estou perdendo dinheiro se ele fica parado em caixa. Se eu não vou fazer, né, o uso desse recurso para investir internamente na organização e ele ficar parado em caixa, temos um problema. Então, eventualmente, né, esse recurso que não vai ser utilizado para cumprir com compromissos perante terceiros, e a empresa não vai investir, né, internamente, ela precisa tomar uma decisão. O que fazer? Né? E aí analisa tipos de investimentos disponíveis, né, para colocar esses recursos. Na hora de analisar esses investimentos, 3 fatores são importantes, tá? A liquidez, a rentabilidade e a segurança desse tipo de investimento. Temos que analisar isso porque sobrou lá no caixa da empresa, entre aspas, né, 2 milhões. A empresa precisa de 800 mil para cumprir com o compromisso de terceiros, então 2 milhões é um dinheiro que ela tem lá e se ela deixar vai ficar desvalorizando. Então o que ela faz? Não vou investir internamente, vou avaliar ações que eu posso comprar, fundos imobiliários, vou analisar CDB, vou analisar RDB, letra do Tesouro e vou analisar liquidez, rentabilidade e segurança desses tipos de investimentos disponíveis para que eu possa colocar esses recursos. Por que eu tenho que analisar a liquidez? Porque se eu colocar o dinheiro lá e eu precisar daqui a 2 meses para pagar alguma coisa, né, que a empresa, né, vai precisar de recursos, então tem que avaliar. Bom, se eu vou precisar daqui a 2 meses, então não posso comprar uma letra do Tesouro. E quando eu compro uma letra do Tesouro, ele vai estar lá, né? Letra do Tesouro para 2035, paga 10% ao ano mais IPCA. Bom, para mim ter esse rendimento de 10% ao ano mais IPCA, eu tenho que resgatar lá em 2035. Se eu resgatar antes, eu vou pagar, né, as taxas e as coisas e vou acabar perdendo dinheiro, né? Não vou ter aquele rendimento. Então, se eu preciso para daqui a 2 meses, não posso colocar, por exemplo, numa letra do Tesouro. Mas posso colocar, por exemplo, num fundo imobiliário que me dá uma liquidez, né, diária.
né? Coloquei no fundo imobiliário num dia, no outro eu posso vender aquele fundo imobiliário e tirar aquele recurso. Então tem uma liquidez mais rápida. Então tem que avaliar a liquidez. Tem que avaliar também a rentabilidade. O quão rentável é aquele investimento, né? Naquele prazo que eu posso deixar esse valor investido. Claro que alguns investimentos de maior ou menor segurança vão trazer mais ou menos rentabilidade. Geralmente, atrelado ao maior risco, pode haver mais rentabilidade. Atrelado ao menor risco, menos rentabilidade. Depende de quanto a empresa pode esperar e quanto risco ela pode correr também. Isso serve tanto para as empresas quanto para os indivíduos investidores. Né? Em geral, né, renda variável, sejam ações ou fundos imobiliários, né, o preço da cotação, né, sobe e desce, né, diariamente. Então, eu posso sim, né, deslocar algum recurso para compra de uma ação, que eu vou, claro, né, avaliar muito bem, né, vou fazer análise de contabilidade, análise financeira da empresa, vou analisar o histórico de investimentos dessa empresa, o crescimento ao longo do tempo dessa empresa, projetos futuros e ver se há potencial, né, dessa empresa gerar resultado, rentabilidade ao longo do tempo. Por isso eu vou investir, né, vou comprar aquelas ações. Então eu vou lá, tenho dinheiro no caixa sobrando. Então eu vou comprar lá ações, por exemplo, da Lojas Renner. Está R$ 25. E eu vi que tem um potencial aí, em 12 meses, para valorização de 10% em 12 meses. Bom, então é uma boa rentabilidade, né? E se eu posso colocar o recurso lá e esperar que essa ação valorize 10%, né? Uma tendência, né? Não é uma garantia, uma tendência. Ações é um risco. Então eu posso esperar, né, esse um ano com o dinheiro parado lá investido nessa ação. Claro que pode acontecer de esse valor acontecer antes de 12 meses, né? E eu vendo e tenho essa rentabilidade. Tá? Claro que é um risco porque, né, se eu precisar do recurso e vender quando a ação estiver na baixa, né, eu vou ter prejuízo. Se eu comprar 25, né, e daqui a 6 meses eu precisar e a cotação tiver 20, perdi dinheiro. Então nunca vende na baixa, tem que vender na alta, esperar. E aí a empresa tem que avaliar, né, o tempo que ela pode deixar esse recurso investido nesse tipo de investimento, por exemplo. Tá? E claro, né, avaliar a segurança, porque todo tipo de investimento tem um risco atrelado. Uns têm um risco maior, outros um risco menor. Letra do Tesouro, em geral, vai ter um risco bem pequeno, né? Porque já me dá o prazo de quando eu vou resgatar e já me diz qual é a taxa que vai ser remunerado, né, o capital que eu investi. Tem bastante segurança, tem uma rentabilidade mais baixa do que os outros, mas uma rentabilidade garantida, né? O único problema é a liquidez, né? Não tenho a liquidez de pronto, de imediato. Então são situações que têm que ser avaliadas e analisadas. Claro, aqui, né, gente, de uma forma mais superficial, né? Se a gente tivesse que fazer uma análise a fundo, né? Então a gente teria que fazer uma análise técnica, uma análise fundamentalista, né? Para ver, então, pontos a fundo, né? Daquele tipo de investimento que a gente precisa realizar. Isso deve ser feito pelo gestor financeiro. Os tipos de investimentos mais comuns, né? Que temos aí disponíveis no mercado, tá? Poupança é um deles. Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, é uma péssima escolha no momento. Né? A inflação está dando aí em torno de 6% ao ano, né? A poupança está rendendo 4% ao ano. Então, se eu colocar o dinheiro na poupança, seja pessoa física ou jurídica, estou perdendo 2% ao ano, né, de valor. Tá? Então, poupança não é bom nem para as empresas, nem para as pessoas. Né? Temos uma perda frente à inflação. Mas é um tipo de investimento que se caracteriza, tá, pela alta liquidez, ou seja, coloquei dinheiro na poupança hoje, amanhã já posso sacar. Tem alta liquidez, né? Preciso do recurso, Professor, ele tem ali à disposição. Sim? uma pergunta sobre o investimento. O senhor acha que é uma afirmativa correta quanto maior o risco, mais alta vai ser a liquidez e mais alta a rentabilidade? A liquidez não necessariamente está atrelada ao risco, tá? É pela característica do investimento, tá? Agora, a rentabilidade, eventualmente, tá? Não é garantia também 100%, mas eventualmente a rentabilidade geralmente está
a possibilidade de rentabilidade, tá? Não a garantia de rentabilidade, mas a possibilidade de rentabilidade mais alta geralmente está atrelado a um risco maior. Tá? Geralmente, não necessariamente. Tá? O exemplo disso são as ações, né? Então, as ações têm baixa segurança, porque, né? Eu posso comprar hoje e amanhã cair a metade do preço. Mas eu posso comprar hoje e amanhã, ou daqui a uma semana, tá o dobro do preço. Então, pode me gerar uma alta rentabilidade, mas a segurança é baixa, porque eu posso ter uma perda, né, dos recursos financeiros, tá? Ô, professor, Sim, e ações é somente para empresa de capital aberto, né? sim. As Consigo ações comprar que a gente ações pode também. comprar, né, são aquelas de capital aberto, as empresas SA, que fizeram IPO, né, lançaram ações lá na Bolsa de Valores, tá? Empresa limitada não tem ações na bolsa, né? Cooperativas, outras não têm ações na bolsa, a não ser que seja uma empresa SA. E nem empresas públicas também, não? Empresa pública pode ter ações, tá? Como, por exemplo, a Petrobras, né? Ah, Certo? Então, a Petrobras, Caixa Econômica Federal não tem, né? Mas Banco do Brasil tem. Então, são exemplos aí que a gente tem de ações aí públicas, tá? e o dólar é investimento, professor, ou não? O É uma dólar fonte. não é encarado como um tipo de investimento, assim, né? O dólar é uma moeda, então a cotação da moeda, né, vai fazer com que tu tenha maior ou menor ganho, né, na compra e na venda dessa moeda, né? Mas ela não é um tipo de investimento que vai te gerar um resultado a partir da valorização, por exemplo, da empresa ou dos juros atrelados àquele tipo de investimento, né? É mais relacionado à entrada e saída de capitais daquela moeda na economia. Então, isso é influenciado pela balança comercial do país, é influenciado pelo mercado internacional, pelas commodities. Então, o mercado de dólar é todo, né, diferente, aí não entraria como um tipo de investimento, né? Tá? Poupança, então, gente, alta liquidez, tá? Porque eu posso retirar o valor constantemente, né? Mas tem baixa rentabilidade, inclusive perdendo para a inflação. Então, na verdade, deixar o dinheiro na poupança é perder dinheiro hoje em dia. Ela tem média segurança. Por que média segurança? Né? Tem uma previsão legal que o governo, né, seja na esfera estadual, municipal, né, federal, mediante situações de crise, né, previstas na legislação, pode congelar os recursos, né, na poupança e fazer o uso, né, do dinheiro disponível na poupança. Em situações de guerra ou grave crise, né, esse dinheiro pode ser utilizado, tá? Claro que depois devolvido, né, pro poupador. Ações tem alta liquidez, ou seja, abriu, né, a Bovespa às 10 horas da manhã. Comprei ações às 10 horas. Às 10h01 eu quero vender, posso vender. Então tem alta liquidez, né? Se eu comprei de manhã, quero vender de tarde, tranquilamente, posso vender, né? Tenho alta liquidez. No momento que eu quiser vender, eu tenho dinheiro de volta na minha conta, né? Para poder fazer uso desse recurso, tá? Tem alta rentabilidade, ou melhor, né? A possibilidade de alta rentabilidade. Por quê? Se eu comprei uma ação a R$ 20, né? E esperei ela subir, então de 20 foi para 30, vendi na alta, né? E tive uma alta rentabilidade, então, né? Então, de 20 para 30, né, rendeu, teve né, um aumento aí de 50%, né? Agora, se eu vender na baixa, né? Obviamente que eu não vou ter rentabilidade, né? Então, depende da análise, né, do tipo de investimento, do recurso que eu tenho disponível e se esse recurso que eu tenho disponível será necessário ou não, né, no curto prazo. Geralmente, se eu tenho necessidade de recurso em curto prazo, é uma péssima ideia investir em ações. Por quê? Se eu vou precisar desse recurso para pagar uma conta mês que vem ou daqui a 2 meses, né, e o valor da ação tiver caído naquele período, e eu sou obrigado a vender porque eu tenho que pagar alguma conta, né, eu vou sempre perder dinheiro, né? Então, geralmente, quem compra ações, né, tem que ter um horizonte mais longo, tá?
Não pode ter um horizonte de necessidade do recurso. Ganho imediato, né, professor? Oi? Necessidades imediatas não é bom, Isso, né? não é bom, né? Então, ações aquele dinheiro que eu não vou usar, não tem previsão de usar o ano inteiro, né? Então, seja R$ 100. Comprei em R$ 100, comprei ações, vou esperar valorizar e vendo quando estiver na alta, e tenho meu lucro em cima disso. Agora, se eu precisar do recurso, aí é um problema grave. Imóveis é uma outra decisão de investimento, tá? Então, os imóveis ele tem baixa liquidez, é claro, né? Porque vender um imóvel é demorado, né? Então, se eu tiver um imóvel, né, eu posso demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos para vender. Né? Não tem baixa liquidez, não tem garantia, né, de ter o dinheiro em mãos com rapidez. No entanto, tem alta rentabilidade, há uma tendência, né, de valorização dos imóveis ao longo do tempo e, em geral, alta segurança. Né? Varia sempre de acordo com a localização, é claro, né? Mas tem uma alta segurança, né, de que vai ter realmente essa rentabilidade, né, e um ganho futuro. E em relação aos imóveis, tá, a gente tem também os chamados fundos imobiliários, que é um pouquinho diferente, né, de adquirir um imóvel. Ele é parecido com as ações, só que os fundos imobiliários, né, usam esses recursos para trabalhar, né, com incorporadoras, construtoras, né, que vão depois vender esses imóveis, né, e a venda desses imóveis vai gerar uma lucratividade, e esse lucro, né, em geral, é distribuído entre os cotistas desse fundo imobiliário. E pela legislação, né, o fundo imobiliário tem que distribuir 95% do lucro que ele tem entre os cotistas. Tá? O que faz com que, em geral, né, todos os meses, os fundos imobiliários, né, distribuam dividendos aos seus cotistas. Então, eu vou lá, escolho um fundo imobiliário, a cota é R$ 100, e esse fundo imobiliário, eventualmente, né, todos os meses paga por cada cota R$ 1,50. Então, se eu tiver 1.000 cotas desse fundo, né, todos os meses, na data de pagamento do dividendo daquele fundo imobiliário, né, 1.000 cotas vezes R$ 1,50, eu vou ter ali R$ 1.500 por mês, né, recebendo todos os meses. Claro que isso é variável, né, às vezes o dividendo é um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor, depende do caixa do fundo imobiliário, né, se ele vendeu imóveis, teve lucro naquele período, né, isso pode ser variável também, né. Então, os fundos imobiliários são renda variável, assim como ações, mas tem essa questão dos dividendos aí, que podem gerar uma renda passiva, né, interessante, tá. Outra decisão de investimentos, né, são os veículos da organização. Eventualmente a organização precisa, né, no entanto, é um tipo, né, de investimento que a empresa faz operacional, né, e que tem baixa liquidez, assim como os imóveis, né, se precisar vender, a venda é bem demorada, né, tem baixa rentabilidade, porque na verdade, né, há uma desvalorização, uma depreciação, né, do veículo ao longo do tempo, né, então há uma perda do valor financeiro. Ele tem baixa segurança porque pode sofrer acidente, furto, né, tem a manutenção do veículo, né, então tem baixa segurança, né, esse tipo de investimento. Máquinas e equipamentos, né, eles têm baixa liquidez, porque também demora para vender quando a empresa precisa, né, vender uma máquina e equipamento, é demorado, né, para ter o recurso financeiro de volta. No entanto, tem alta rentabilidade, ou seja, equipamentos, máquinas, né, vão produzir ao longo de anos, né, e depois de alguns anos está pago o equipamento e tudo que ele produz é resultado positivo, né, vai gerar rentabilidade, vai gerar um produto, um serviço que vai ser vendido, tá? E em geral tem alta segurança, né, porque é um investimento que vai trazer recurso financeiro, que vai ter alta durabilidade, né, máquinas e equipamentos, tá? Bom, nessa nossa revisão básica da contabilidade, tá? A gente precisa relembrar aí que na contabilidade nós temos dois elementos importantes aí que a gente vai usar bastante na nossa disciplina de administração financeira, que é o balanço patrimonial e o DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício. Então fica a recomendação a vocês fazerem uma pequena revisão, né? Reler lá a apostila de contabilidade, principalmente DRE e balanço, né? Rever aquelas contas lá que vocês vão usar bastante, né, na análise da administração financeira. Tá?
Não precisam ver livro razão, livro diário, razonete. Não, isso não precisa. Mas fazer uma pequena revisão lá de balanço e de DRE é bem importante, tá? Bom, balanço patrimonial, né? Se divide basicamente entre ativo e passivo, né? No ativo nós temos os bens e direitos, né? Nos bens e direitos nós temos caixa, banco, estoque, né? Imóveis, né? No passivo nós temos, lá no passivo circulante, né? Salários a pagar, empréstimos a pagar, fornecedores a pagar, por exemplo. E do lado do passivo nós também temos o patrimônio líquido, né? Que é o capital dos sócios. Tá? Então, bens e direitos do lado ativo, do passivo, as obrigações e o patrimônio dos sócios. Tá? Aqui nós temos uma estrutura básica, tá, gente? Das contas mais comuns que a gente encontra, tá? Mas é um modelo básico, reduzido, tá? Então, se vocês forem olhar lá a apostila de contabilidade, lá do primeiro ciclo, vocês vão ver que tem, né, um modelo padrão lá, com todas as contas, né, que a gente encontra lá num ativo e num passivo do balanço patrimonial. É importante que vocês deem uma revisada, vejam essas contas, tá? Porque aqui nós vamos precisar saber, né, olhar essas contas e pegar os valores que a gente precisa para fazer os cálculos, né? Então, quando a gente fala assim, calcular tal liquidez, né, liquidez imediata, né, e pede lá para calcular a liquidez seca, e na liquidez seca considera as duplicatas a receber. Bom, eu tenho que saber que essa conta duplicata a receber, eu tenho que olhar no balanço, e no balanço eu tenho que olhar no ativo. Porque se eu não, né, fizer essa revisão básica aí da contabilidade, daqui a pouco eu vou começar a procurar no DRE, eu vou procurar em outros lugares e eu não sei onde está. Então você tem que reler, né, e rever esse material da contabilidade básica aí, tá? Pelo menos balanço e DRE, tá, gente? Esses dois elementos, tá? O DRE é um outro elemento que vocês devem olhar, tá? Ele é um pouquinho diferente aí em relação ao balanço, porque no balanço a gente tem os elementos, né, de patrimônio, né, bens, direitos e obrigações, né? No DRE nós temos os elementos de resultado. Então nós temos a receita de vendas, nós temos, né, os custos, as despesas, os impostos e lá no final, né, o lucro ou prejuízo daquele exercício. Tá? As contas que aparecem aqui no DRE, elas são geralmente de dois tipos. Né? Uma conta que tem movimentação, né, em que, por exemplo, geradas as vendas, né, eu vou ter registro de movimento ali na venda de produtos, venda de serviços, por exemplo. Né, vai sendo registrados esses movimentos ali. E eu tenho uma conta totalizadora, ou contas totalizadoras, né? Que não são de movimento. Elas totalizam um valor, tá? Como, por exemplo, a primeira conta ali, receita operacional bruta. Essa conta, receita operacional bruta, é uma totalizadora. Porque para mim chegar nesse valor da receita operacional bruta, eu preciso somar a venda de produtos e mercadorias mais as vendas de serviços. Somado esses dois valores, eu vou ter a conta totalizadora, receita operacional bruta. Então, nós temos contas de dois tipos, né? No DRE, contas totalizadoras e contas de movimento, tá? Aqui, deduções, é a mesma coisa, né? O total da conta deduções, que é uma conta totalizadora, é o resultado das devoluções de produtos, descontos concedidos, impostos faturados. Depois, aqui, a receita operacional líquida é uma conta totalizadora. É um subtotal, na verdade, né? É o 1 menos o 2. O que é a receita operacional líquida? O 1 é a receita operacional bruta. O 2 é deduções. Então, a bruta menos as deduções, eu tenho a receita operacional líquida, né? É o básico de um DRE, né? E todo o raciocínio restante, né, nas demais contas, o DRE segue essa mesma linha, tá? Até que a gente chega no final do DRE, a gente tem lá o lucro líquido do exercício. Lucro ou prejuízo, né? Do exercício, tá? Então revejam, tá, gente? Lá da contabilidade, lá do primeiro ciclo, o DRE e o balanço vai ser muito importante, né? Vocês saberem do que se trata, que conta é aquela, né? A gente precisa buscar nesses dois elementos, tá? Aqui, gente, um exemplo de exercício, tá? Pra gente. Aqui nós temos um DRE, e nesse DRE nós temos algumas contas ali que estão sem o valor aparecendo, né? Tá só marcando XX ali.
Então, segue aquele raciocínio que a gente acabou de ver num DRE, né? Algumas contas são de movimento, outras contas são totalizadoras. Então, eu consigo chegar nesses valores que faltam nesse DRE, né? Entendendo como funciona um DRE, é claro, né? Então, primeira coisa que aparece aqui, né, na lista de contas que eu preciso descobrir é os impostos sobre vendas. Está aqui, né? Impostos sobre vendas, 27,25%. Como é que eu chego nesse valor aqui, né? Bom, tem duas formas de fazer isso. Primeiro, se eu sei que o valor que eu tenho na receita operacional bruta é o resultado das vendas, eu sei que esses 198 mil aqui são as minhas vendas, né? E se o imposto sobre vendas é 27,5%, 27,25%, é 27,25% dos 198 mil, que são as minhas vendas. Faço esse cálculo, né? 27% desse valor e acho aqui no imposto sobre vendas. É um raciocínio lógico, né, direto, de como chegar nesse valor. Uma outra lógica possível aqui é, bom, eu sei que deduções é uma conta totalizadora. Essas deduções aqui, 62.315 é o resultado da soma das devoluções mais os impostos. Então fica bem claro pela matemática, se a deduções é totalizadora, se eu fizer deduções menos as devoluções de vendas, o que sobrar é imposto sobre vendas. É uma outra lógica possível para encontrar esse valor aqui, tá? Bom, a receita operacional líquida, chama ROL, né? É o 1 menos o 2. É a receita bruta menos as deduções. Então fica bem simples de achar, né? É o 198 mil menos os 62.315. Eu acho aqui o número 3, né? Que é o ROL, receita operacional líquida. Outro elemento para a gente encontrar aqui nesse exercício é o LB, é o lucro ou prejuízo operacional bruto, que é uma conta totalizadora, é um subtotal, é o 3 menos o 4. O que é o 3? Receita operacional líquida, que é o valor que a gente achou antes. Menos o 4, que é os custos operacionais, está aqui, 15.200. Faz um menos o outro e vou achar o meu LB aqui. Depois, mais para o finalzinho ali do DRE, né, eu tenho ali provisões de impostos, tá? Imposto de renda 15% e contribuição social sobre o lucro líquido, né, 9%. Bom, os impostos incidem sobre o lucro antes dos impostos, é claro. Então está aqui, ó, número 7, lucro, prejuízo, operação antes dos impostos, 114 mil. Bom, se eu tenho que calcular os impostos, eu vou pegar o lucro, né, antes dos impostos e fazer 15% desse valor e achar o imposto de renda, fazer 9% desse valor e achar o CSLL e colocar aqui. E claro, né, esse resultado de 87.145,40 é o 7 menos o 8, o lucro antes dos impostos, menos os impostos, eu acho aqui o fechamento desse DRE, tá? Ô, professor, Sim, pode falar. a 8 ali eu poderia fazer 27.519,60 dividido por 2? Ou Não, não? Não, né? Não pode usar essa lógica, né? não pode usar essa lógica porque, Vinícius, É sobre cada um é um o percentual diferente, tá? antes dos impostos, né? Isso, não dá para fazer essa lógica porque eles têm um percentual diferente cada um, tá? Sim, sim. Só por isso. Se fosse meio a meio aqui, né, até daria para fazer esse raciocínio, 50 né? 50. Pegaria aqui a provisão de impostos que está 27, né? Se fosse 50-50, aí só dividia por 2, né? Dava exatamente o mesmo valor em cada um. Mas como esses têm proporção diferente, não dá para fazer esse raciocínio, tá, Vinícius? E nem sempre vai vir escrito na atividade ali 3 menos o 4, 1 menos o 2. Isso, aqui é um indicativo, tá? Só para vocês relembrarem que esse valor chega desse jeito. É uma regra, né? O DRE funciona desse jeito. Então, mesmo que não Sim. tivesse aqui o 1 menos 2, eu sei que o ROL é a receita menos deduções, né? Quando a gente está aprendendo, a gente tem esses itens aqui para relembrar isso, né? Mas automaticamente, né? Depois, com o tempo, vocês já sabem disso, né? De uma forma direta, né? Tá? Se precisar relembrar, né? Usem esses slides aqui, né? Algumas indicações aqui de onde tem esses subtotais, né? E lá da revisão da contabilidade básica, revendo a apostila lá de contabilidade, vocês vão relembrar também disso. Gabriel levantou a mão, pode falar, Gabriel. Ô, professor, pode explicar ali de novo as deduções que eu não consegui entender muito bem, por favor? As deduções, tá? Isso, de onde vem esses Deduções, 62 mil? tá? Deduções é uma conta
totalizadora. Então, deduções, esse 62.315 aqui é a soma das devoluções de vendas mais os impostos sobre vendas. A soma desses dois valores é que dá as deduções ali, 62.315. Então, eu já sei o total. Eu já sei que um dos valores é 8.360. Então, eu posso achar o imposto sobre vendas fazendo esse total, 62 mil, menos a devoluções sobre vendas. A diferença é o imposto sobre vendas, que era uma das formas de achar, né, o imposto sobre vendas. A outra forma de achar o imposto sobre vendas é fazer os 27,25% vezes o total das vendas, que é o ROB lá, né, Receita Operacional Bruta. 27,25% de 198 mil, também vou achar ali o imposto sobre vendas. Aí o meu imposto sobre vendas mais as devoluções vai dar aquele total das deduções ali, 62.315. Consegui te ajudar, Gabriel? Certo. Certo? Valeu. Entendi. Valeu, obrigado. E claro, gente, tá aqui, né, o gabarito com as respostas. Recomendo a vocês, né, depois, né, fazerem esses cálculos, né, e depois conferir, ver se bate, né, com as respostas desse exercício de modelo, de exemplo para vocês, tá? Então, gente, esse é o nosso conteúdo da aula 1, tá? Da nossa primeira aula de administração financeira. Sobrou bem pouquinho tempo, né, no final da aula. Eu vou colocar ali no Classroom, né, uns 3 exercícios para vocês fazerem, mas não vou colocar com data, né, nem com prazo de encerramento para hoje, tá? Porque ficou pouco tempo, né? Então eu vou colocar ali uns 3 exercícios para vocês fazerem, tá? E caso tenham dúvidas, né, aí na próxima aula a gente esclarece eventuais dúvidas que ficarem sobre esses 3 exercícios que eu vou colocar, tá? E claro, aí vocês não precisam fazer agora, não precisam fazer hoje, né? Já está no finalzinho da aula. Podem deixar para fazer amanhã ou na própria, antes de iniciar a aula da quinta-feira, né? Uns minutinhos antes, porque eu vou deixar eles ali sem data, sem prazo de entrega, tá? Nas próximas aulas, aí sim, né? Vai ser durante o horário de aula, tá? Só estou fazendo dessa forma hoje porque realmente ficou pouco tempo aí para o finalzinho, tá? Então já está postado ali os 3 exercícios. Alguns deles, né, vocês já vão conseguir fazer direto com o conteúdo da aula de hoje. Outros vocês vão ter que pesquisar na apostila, né, para conseguir resolver algum desses exercícios, tá? Eu já vou colocar para vocês os slides que a gente acabou de tratar agora, né, já no Classroom também. E claro, né, o vídeo dessa aula, depois de convertido, né, vai estar disponível para vocês ali no Class também, tá, gente? Fica aberto aí para dúvidas e perguntas, antes da gente encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta?